Mas antes até mesmo de eu me apresentar, eu só queria deixar uma perguntinha aqui ao final da nossa explanação. Eu gostaria que a gente tivesse essa resposta. Recursos humanos implantados, gestão de pessoas funcionando dentro de uma empresa, aumenta o resultado financeiro dela, sim ou não? Aumenta? Então você entende que se você implantar a gestão estratégica de pessoas na sua empresa, ela vai aumentar o lucro. Sim ou não? Eu ouvi alguns nãos ainda aí. Vamos tentar até o final obter ou somente sim ou somente não. Bom, então vamos falar um pouquinho do BSC. Eu queria me apresentar primeiro. Eu atuo hoje como consultor, coach, palestrante, escritor. Tá? A minha formação é administração, a minha pós-graduação é gestão da qualidade pela Universidade do Rio de Janeiro. O meu sotaque já deve ter me entregue, que eu sou carioca, mas reforçando, a gente vem trabalhando ao longo desses anos. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, Ribeirão Preto, Petrolina, Goiânia e esse ano, entre outras cidades que a gente tem atendido, está a Primavera do Leste. Temos atendido Rondonópolis, Goiânia, Primavera, temos atendido uma parte do sul do país, levando o trabalho de governança corporativa, profissionalização de empresas familiares, juntamente com coaching, com recursos humanos. Tá? Eu tenho a certificação também de coaching, Life Coaching e Executive Coaching, são duas coisas diferentes, um é coach para a vida, outro é coach para negócios. Alguns artigos publicados em revistas de circulação nacional, da editora UOL, editora Scala, algumas outras editoras que a gente vem publicando mensalmente artigos. Como eu falei ali, experiência com aumento de EBITDA, ou seja, do nosso lucro operacional, e a gente vem contribuindo aí com algumas dezenas de empresas no Brasil, profissionalizando-as. Agora vamos. Aqui são 4 livros que a gente já tem trabalhado. O primeiro é Sucessão Familiar. Quem é que trabalha em empresa familiar? Faça assim. 90% das empresas no Brasil são de cunho familiar, ou começaram de forma familiar. Então, é o primeiro livro. O segundo é o que foi sorteado, que fez parte de uma seleção feita por algumas editoras dos maiores gurus de coaching do Brasil, e eu fui convidado para participar dessa obra. 3 ou 4 pessoas de vocês receberam esse livro. O terceiro, sobre treinamento, e o último, falando sobre gestão empresarial, a diferença do profissional cal para o profissional tinta. Bom, por que as pessoas riram quando eu falei a diferença do profissional cal do profissional tinta? O que é o profissional cal? Para que serve a cal? Normalmente ela serve para algo muito temporário e muito passageiro. A tinta ela dura muito mais tempo. Um profissional que tem as características da cal, ele tende a se desmanchar muito fácil com o tempo. Ele tende a não ter sustentabilidade na sua carreira, ele tende a por muito pouco perder o foco, ele tende a perder o resultado de vista. E o profissional tinta não. Vem a chuva, vem a dificuldade, passa por isso, passa por aquilo, mas não é qualquer coisa como o meu chefe me olhou de mau jeito, eu não volto amanhã, estou desmotivado. Ou então, chefe, contrata um treinamento motivacional na empresa porque eu estou precisando. Como se alguém tivesse uma injeção para colocar de motivação e fazer isso. Eu estava voltando de um treinamento que eu fui dar em São Paulo, mês passado, e o empresário conversando no voo, Anderson, ele é de Pontes e Lacerda, inclusive ele é presidente de um partido político aqui no Mato Grosso. E ele me perguntou, Anderson, você tem como dar um treinamento motivacional para a minha equipe? Eu adoro quando me faz essa pergunta. Treinamento motivacional. É aquele que a galera pula, ri, chora, emociona e faz... Aí eu perguntei, não, tá bom, mas qual o objetivo, Para quê? Não, porque eu quero as pessoas mais alegres, mais motivadas, e se você fizer um treinamento motivacional, vai aumentar o nível de motivação da minha equipe. Eu falei, meu amigo, eu não vou roubar seu dinheiro. Não existe treinamento motivacional, existe oba-oba. O que motiva um funcionário é um sistema integrado de gestão de pessoas, que começa no recrutamento e seleção e termina na remuneração variável. Treinamento motivacional não aumenta o nível de performance, ele é apenas uma das ferramentas de RH.
Porque às vezes você vai para o treinamento, você se emociona, você chora, você ri, você abraça, e aquela coisa gostosa, e chega na segunda-feira, você continua falando mal do teu chefe, da tua empresa, e até mesmo de você. Isso não é sustentável. Muitas das vezes nós nos deixamos levar por coisas que não são sustentáveis. E quando eu falo de BSC, como nós vamos falar de metas, de números, é tornar coisa sustentável. Qual é a visão do gestor de recursos humanos moderno? Tenho que aumentar o EBITDA da minha empresa. Como? Reduzindo o turnover, recrutando melhor, fazendo avaliação de desempenho, fornecendo feedback, formalizando política de RH, tendo perfil funcional, para que todos os cargos saiam para onde eles vão, como eles vão, cargos e salários, avaliação funcionando, pesquisa de clima, trilha de carreira. Quando tudo isso está funcionando, aí o resultado aparece. Aí eu começo a verificar que o meu lucro está aumentando, que meus custos estão diminuindo, que a minha margem de contribuição também está se elevando. Então vamos começar falando um pouquinho da diferença entre incentivo e motivação. Eu já queria dar um exemplo. Temos flamenguistas aqui? A maioria, né? Pode levantar a mão. Está amarrado, irmão. Está amarrado, amarrado. Deus tem misericórdia de você, tá? Então, como sempre, flamenguistas são a maioria, né? Então, qual o incentivo de um jogador? Chegar à seleção brasileira. Mas qual é a motivação? Ser reconhecido como um dos melhores jogadores de futebol. O incentivo, ele é algo superficial. A motivação, ela transcende o incentivo. Eu estou desmotivado. Aí chega para o chefe e fala que está desmotivado, o chefe aumenta o salário. Não resolve o problema. Você está trabalhando errado. Aumentar salário não resolve o problema de motivação. Porque você está tratando o sintoma e não a causa. Nós temos que verificar por que ele está desmotivado. Qual é a causa raiz que está gerando isso? Aonde está a insatisfação dele? E trabalhar em cima da causa, não do sintoma. É que nem você chega no médico, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com isso, estou com aquilo. Ele olha para a sua cara, é virose. É virose. Inclusive, ela tem acometido muito essa região do país. É uma virose que a gente não sabe nem o nome, de tão complicada que ela é. Mas é uma virose. Toma um paracetamol, tá? 7 dias de atestado, né? E depois você volta aqui. Você acredita no médico que tem essa postura? Não dá. Nós temos que querer fazer algo de diferente. Então, o exemplo do jogador de futebol é a diferença de incentivo e motivação. Primeiro, a motivação, ela trata de atitude. As metas tratam de ação. E o Balance Scorecard, ele trata de controle e direção das metas. Qual é a sua meta? Onde você quer estar em 2018? Quanto você quer estar ganhando? Qual o carro que você deseja ter? Aonde a sua empresa quer estar daqui a 5 anos? Aonde o seu setor quer estar daqui a 5 anos? Como ele vai chegar lá? Normalmente, no início de um trabalho de consultoria, nós passamos um planejamento estratégico num fim de semana inteiro definindo isso, aonde nós queremos chegar, como nós vamos chegar. Mas para isso temos que ter novas atitudes, temos que ter ações práticas e mais, controle. Quem aqui é casado? Com orgulho, gente, levanta a mão. Tem gente que, mais ou menos, né? Mais casado, tico-tico no fubá. Eu não sei como é que chama aqui no Mato Grosso. Lá no Rio a gente chama tico-tico no fubá. Quem é casado aí? As mulheres levantam mais alto, né? Impressionante. Eu vou acreditar que é por causa do desodorante, né? As mulheres têm mais o hábito. No casamento, isso aqui é alto demais no homem. Atitude. Chega lá no pai, quero a mão da sua filha. Vou fazê-la feliz. Vou fazê-la a mulher mais realizada do mundo, tá? Só pode ficar tranquilo que é do mundo. Vocês já ouviram essa história aí? Aí depois a ação. Aqui quem manda sou eu pago as contas, bota comida em casa, eu honro as calças que eu visto, que o dia que eu honrar eu boto saia. Agora, depois de 2, 3, 4 anos de casamento, o que o homem perde? Começa no cartão de crédito.
depois passa para a carteira e termina no celular, olhando o seu Facebook e o seu WhatsApp. Qual o paralelo que tem o casamento com a empresa? Quando nós não temos novas atitudes, ações práticas e plano de metas implantado, a tendência é que cada vez menos a gente tenha o controle da empresa. Nós não vamos sentir a empresa na mão, nós vamos fazer reunião e a reunião não vai gerar plano de ação. Nós vamos fazer reunião e nada muda na empresa. Ninguém fica com tarefas novas, ninguém assume novas responsabilidades. Parece que você faz reunião só para contar a história. Não tem ata, não tem pauta, não tem decisão, porque você não tem o controle da empresa, porque falta balance scorecard, faltam metas que gerem motivação. Voltou. Então, eu vou pular essa parte teórica e vamos logo para o que interessa. São 4 perspectivas que nós temos que avaliar o balance scorecard. Primeira, financeira. A primeira coisa que eu devo ter metas e números, indicadores definidos na empresa, são metas financeiras. EBITDA, lucro operacional, margem de contribuição, custo. Eu tenho que ter no final do mês um relatório de prestação de contas entre os sócios que me diga, eu lucrei X, eu tenho tanto para investir, eu vou guardar Y, o meu plano orçamentário de 2014 me permite aquilo. Eu tenho o retrato financeiro da empresa. Quais são os seus maiores custos, as suas maiores despesas? Por que você está tributando demais? O Brasil é um dos países que bate recorde no que diz respeito a imposto. Quem paga, né? É óbvio que são coisas que nem todo mundo paga, né? Aqui todo mundo paga, mas tem cidades que as pessoas não pagam. Mas o Brasil, ele tem picos de imposto, então como é que eu vou diminuir minha despesa? Como é que eu vou comprar mais acertadamente? Se eu não tenho planejamento de compra, eu estou comprando errado. Eu estou enchendo meu estoque, estou perdendo rentabilidade. No varejo, eu tenho que ter uma previsão de faturamento e a minha estratégia de compras não pode ultrapassar 70% do meu faturamento previsto, senão estoura o estoque. Vai faltar dinheiro no meu caixa. Tem que ter estratégia. Eu tenho que ter números. Eu tenho que entender que a margem de lucro líquido de um hotel, que beira 50%, 60% se estiver bem ajustado, é diferente de um posto de gasolina, que nós fizemos trabalho com Petrobras, com Shell, com os principais postos, e vimos que isso não passa de 3%. Você vai faturar 1 milhão, mas só vai lucrar 3%. Você tem que entender que isso é uma dinâmica de mercado. Se você não tem número, você não gerencia. Você só conduz um monte de pessoas, todas sem direção. Vão chegar em algum lugar, Deus sabe qual. Aliás, nem Deus sabe qual. Mas você não sabe para onde você está indo. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Precisamos de números financeiros. Precisamos de números mercadológicos. Quem são meus concorrentes? Aonde eles estão? Como que eles estão atuando? Quem são os meus clientes? Aonde eles estão? Qual o perfil dele? Vamos entrevistar nossos clientes, vamos fazer pesquisa de mercado, vamos fazer cliente misterioso. Fazer cliente misterioso não é falta de ética, não, é uma ferramenta. É óbvio que tem toda uma técnica. Não é você chegar no teu concorrente e perguntar o preço do cimento. Ele não vai te falar, óbvio. Mas quando você faz um trabalho de benchmarking bem elaborado, elabora um cliente misterioso, você consegue identificar padrões de mercado, processos internos. Aonde que eu estou tendo retrabalho? Temos que usar algumas ferramentas da qualidade, fluxograma. Possivelmente quem fez administração já viu aqueles fluxogramas. Então vou mapear os processos, identificar onde eu tenho retrabalho e redesenhar os processos com uma nova perspectiva, com novas inovações, com uma nova visão. E por último, aprendizado e crescimento. Eu preciso investir o tempo todo em ter pessoas mais bem qualificadas, em ter pessoas melhores treinadas. Então são essas 4 perspectivas que se interrelacionam. Aqui eu tenho resultados, aqui eu tenho satisfação dos clientes, capacitação e melhoria. A financeira, lucratividade. Não adianta você conversar com o teu chefe, se ele é o dono da empresa, ele tem visão de empresário, e não falar de números. Você vai contar uma história muito bonita e ele vai perguntar no final, tá, isso vai aumentar em quanto o meu resultado?
Olha, eu quero fazer um plano de treinamento em Angola, levar outros lá para o Afeganistão e fazer vivência prática no Iraque e vou... Tá, isso vai aumentar o resultado da empresa em quanto? Se você provar para o teu gestor que isso aumenta o resultado da empresa, você leva a tua equipe até para a Austrália para pular com canguru. Agora, se não aumentar o resultado, você não consegue deslocar a tua equipe nem até Pochorel. Já vai ser embarreirado no pedágio. Tá certo? Então você precisa mostrar que há impacto financeiro nas suas ações. Como? Números. Como que você pode gerenciar uma empresa que não tem um DRE, não tem um balanço, um balancete, um fluxo de caixa? Você vive pagando conta. A gerência financeira tem que sair do financeiro e para o estratégico. Por muitos anos, nós chegávamos nas empresas e olhávamos assim, sala de recursos humanos. Eu vi uns 3 ou 4 assim em Ribeirão Preto. Aí você entrava, pois não, eu sou gerente de recursos humanos. Aí você ficava para acompanhar a rotina de trabalho dele. Aí ele estava lá, desligamento, fazendo conta. Cálculo de rescisão, ele era recurso humano, né? Folha salarial, aí ia no banco. Um departamento pessoal disfarçado com o nome de recursos humanos. Não é recurso humano. Recursos humanos ele tem saída operacional e para o estratégico. Aí ele é recursos humanos. Aí ele sai dos custos da empresa e vai para investimento. Por quê? Para eu subsidiar isso, eu tenho que ter números. Balance scorecard. Depois da lucratividade, nós temos que definir clientes. E quando definimos clientes, definimos também processos internos. Quais são as melhores práticas? Aonde eu quero chegar, como que eu vou chegar? Ou seja, qual é o melhor padrão de modelo de compras, política de estoque, política financeira, política comercial. Eu tenho que trabalhar em cima de melhores práticas, óbvio, adaptando ao meu negócio. Nós estamos desenvolvendo um trabalho em 4 fazendas de pecuária e 2 fazendas de agricultura. Não tem como eu pegar um pacote de atacado e varejo e querer implantar a mesma metodologia no pecuarista. Uma fazenda dentro do Pantanal. Não vai dar certo. A estratégia tem que ser flexível e adaptável, mas sempre baseado em número. O seu vaqueiro tem que saber a meta dele. O capataz tem que saber o número que ele representa. A meta que serve cafezinho, ela tem que saber quanto que ela tem que reduzir de custo com o cafezinho. Quando você chega nesse nível, que toda a sua empresa é gerenciada por números, aí você pode falar, eu tenho minha empresa na mão. Eu tenho minha empresa na mão. Quando você tem a sua empresa na mão, a concorrência não te atinge. As crises de mercado, porque você tem ela na mão, você sabe como mexer. O problema é quando nós não temos ela na mão. Aprendizado em crescimento, dizendo respeito muito a treinamento, como meus colegas já falaram muito disso, nós vamos passar essa parte voltada para treinamento. Isso é um exemplo de um mapa estratégico. Tá? É bem interessante esse modelo porque ele junta análise SWOT, oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Tá? Esse é um exemplo de um cliente, eu só não vou citar o nome. Aqui eu tenho as metas globais, lucratividade, faturamento, número de lojas, mix de produto e participação de mercado. Baseado nesse estudo, nós vamos definir algumas estratégias para a empresa. Por exemplo, estratégia de desenvolvimento. Então, tudo que for desenvolver, estratégia de crescimento, estratégia de sobrevivência e estratégia de manutenção. E cada gestor da empresa passa a ser responsável ou corresponsável por uma ação estratégica, baseado em oportunidades e ameaças que eu estou olhando para o ambiente externo e pontos fortes e pontos fracos que eu estou olhando para dentro da empresa. Então eu faço a análise interna e análise externa, porque aí eu consigo ter um time treinado e mais, aí sim, eu tenho um time motivado, porque ele tem meta, ele sabe o que ele precisa fazer e sabe pelo que ele vai ser avaliado. Aqui nós temos os temas estratégicos, financeiro, clientes, processos internos e aprendizado. Eles desdobram em objetivos estratégicos que vão me gerar indicadores de desempenho. É isso aqui que tem que ser a pauta da reunião da empresa de vocês. Se não é, precisa passar a ser. É isso, indicador. Cada funcionário é medido por números. Acabou, não tem conversa, é número. Porque é muito difícil nós fazermos uma avaliação de desempenho
E não temos número. Eu acho, eu sinto. Meu amigo, você não está aqui para sentir, você está aqui para falar, para pontuar. Quando você for fazer um recrutamento de seleção, que a pessoa usar a palavra eu sinto, eu acho, não fique nessa empresa, tem algum problema nela. Ele está achando muito, sentindo muito. Ele está tendo pouca confiabilidade no que ele está te passando. Olha, o meu setor cresceu porque aumentou em 7% o faturamento, reduziu em 3% o custo, a minha margem de contribuição se elevou em tanto. É isso daqui. Falta de uma reunião estratégica. Falta de uma reunião com uma empresa que tem um BSC como base de pensamento. Benefícios do Balance Scorecard. Primeiro, manter o foco na visão estratégica com a utilização de um número limitado de indicadores, os que são de fato relevantes. Comunicação da estratégia para todos os níveis da organização. Nós fazemos um evento que nós chamamos de convenção, que é divulgar o plano estratégico da empresa, desde o alto escalão até o, entre aspas, baixo escalão. É importante essa comunicação. Incentivar o alcance das metas, sem provocar desequilíbrios. Focado em ação, plano de ação o tempo todo. É flexível, tem que ter planejamento e orçamento, tem que ter restrições no que diz respeito a custo e tem que promover a sinergia organizacional. Alguém já ouviu falar desse rapaz dessa foto aí? Deming? Deming, ele trouxe o conceito de qualidade, né? Eu gosto, sempre que eu falo de números, de metas, eu gosto de fechar falando de Deming. Porque ele diz o seguinte: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não terá sucesso no que não se gerencia. Tudo começa onde? Na gestão. Gestão da produção, gestão da logística, gestão da comunicação, gestão dos recursos humanos. Quando eu tenho gestão, eu começo a medir. Conforme eu vou medindo, isso vai aumentando o meu nível de performance. Tá? Queria agradecer o convite, professor Alberto. Queria agradecer a atenção de vocês. Não é fácil conseguir mantê-los acordados às 15 para as 10, 15 para as 11, considerado o horário de Brasília. Quem quiser esse material, me mande um e-mail. Tem vários materiais em anexo a essa apresentação. Me manda um e-mail. Lá na saída tem o meu cartão de visitas. Quem quiser também eu deixo. E eu envio esse material para vocês. E o mais importante, não é a ferramenta que faz a diferença. É a aplicação da ferramenta. Então não se preocupe, né? Nós temos muitas pessoas aqui formandos. Não se preocupe em conhecer o maior número de ferramentas possíveis. Se preocupe em aplicar o maior número de ferramentas possíveis.